Olá meu amigo, olá minha amiga, tudo bem? O nosso Chega Mais Perto de hoje tem uma mensagem que vai ser muito importante para a sua família e com certeza para você também. Por isso, pegue a sua Bíblia, prepare o seu coração, põe atenção aqui, fique ligado e vamos ler Lucas 7, de 11 a 17, que diz assim: Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. E como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a o Senhor, se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. E todos ficaram possuídos de grande temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Até aqui. Esse é um assunto extremamente importante. O tema é não chores. Veja, vamos analisar aqui. Havia uma cidadezinha pequena chamada Naim. E naquela cidadezinha morava uma família pequena também, composta apenas de 3 pessoas. Era o marido, a esposa e o único filho. Uma família boa, tranquila, num lugar sossegado. Era uma família feliz. Mas, de repente, uma notícia ruim acaba com aquela felicidade, com aquela paz. Uma notícia ruim, uma notícia que anuncia uma tragédia. Sabe o que aconteceu? O marido daquela mulher faleceu. E aquilo que era tão tranquilo se tornou agora um grande problema. Você sabe, né? Hoje nós estamos bem, daqui a pouco não estamos mais. Daqui a pouco você recebe uma mensagem, recebe um telefonema, uma notícia, e lá se vai a sua paz, lá se vai o seu sossego. Não é assim mesmo? Infelizmente é assim. A pessoa está feliz hoje, mas não está amanhã. Está bem agora, mas daqui a pouco já não está mais. Essa família, portanto, ficou abatida com a morte do esposo. Aquela senhora agora era viúva e não sabia como lidar com tudo isso, porque naquele tempo a mulher não era valorizada, a mulher não era considerada. Para você ter uma ideia, quando eles iam contar um grupo de pessoas, eles contavam somente os homens, não contavam as mulheres nem as crianças. Então por aí você já tem uma ideia de que a mulher não era bem-vinda, não tinha o espaço que ela merecia e que ela merece. Então, imagina agora essa mulher viúva. Quando ela tinha um marido vivo, ela estava bem porque tinha um marido, tinha um homem para dar a ela esse suporte. Agora, o marido morreu e ela sozinha. Veja que os seus problemas aumentaram, os seus desafios aumentaram. Como viver, como administrar a casa, como resolver os problemas sozinha numa sociedade extremamente machista, é ou não é? Era uma situação muito complicada. Mas essa mulher tinha um consolo, e o seu consolo era o seu único filho, era homem, e era o seu filho. Então ela se apegou a esse filho, era o que dava forças para que ela pudesse continuar. Mas o tempo passou e um dia uma outra notícia ruim. O filho fica doente e vai piorando, 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 e finalmente o seu único filho também morre. Quer dizer, outra tragédia. E aquela mulher, outra vez, entra numa crise. Já era uma viúva, já tinha problemas por ser uma viúva, já tinha problemas por não ter o marido, agora o seu único filho também vem a óbito. A cidade era pequena e todo mundo se juntou, a multidão da cidade se juntou para fazer o cortejo, para fazer o cerimonial fúnebre e levar o corpo do garoto para ser sepultado. Acontece que naquele momento mais difícil para aquela mulher, no momento de desespero, de choro, de lágrimas, de depressão, de angústia, de medo, de insegurança, naquele momento mais difícil, aconteceu um milagre. Veja, não acontecem só coisas ruins, acontecem coisas boas também. E o milagre foi nada mais, nada menos do que uma visita de Jesus, uma visita pessoal de Jesus. Não é uma visita assim, vou fazer uma oração aqui, você vai ser abençoado aí. Não, Jesus saiu de Jerusalém,
com seus discípulos, Jesus caminhou vários quilômetros para chegar até a cidade de Naim. E quando Jesus chegou lá com seus discípulos, foi uma surpresa agradável, uma bênção maravilhosa. O texto bíblico diz que em dia subsequente dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Então Jesus foi até a cidade de Naim. E você sabe o que Jesus foi fazer lá? Foi visitar esta mulher, esta viúva. Veja que enquanto a sociedade rejeitava aquela mulher, enquanto ela enfrentava vários obstáculos e problemas, Jesus valorizou a mulher, como sempre, e foi lá visitar justamente aquela senhora. E chegou no dia do enterro do seu único filho. Agora, quando Jesus chegou com seus discípulos, também chegou a esperança. Aquela, eu posso dizer, foi a caravana da esperança. Jesus chegou trazendo esperança para aquela senhora e para a cidade inteira. E quando Jesus chegou com seus discípulos, parou o cerimonial, parou tudo. Porque quando Jesus chega, tudo tem que parar. Quando Jesus chega, o desespero vai embora e a esperança brota. Quando Jesus chega, ele enxuga as nossas lágrimas e nos dá um sorriso no rosto e o brilho nos olhos. E nós passamos a ter uma expectativa diferente. Jesus chega para o cerimonial. E agora Jesus tem 3 situações. Uma mulher desesperada chorando. A outra, um jovem morto no caixão. E a outra situação era uma multidão que acompanhava o cerimonial. Você sabe, no meio da multidão tem aqueles que conhecem a família, tem aqueles que estão sofrendo com a família, mas tem aqueles também que vão só porque as pessoas estão indo, vai no meio da multidão, nem sabe direito o que está acontecendo. Mas ali estava uma multidão. Então Jesus agora tinha que tratar desses três grupos, dessas 3 situações. Se fosse você atenderia quem primeiro? A mãe, o morto ou a multidão? Quem você atenderia? Se você fosse talvez um digital influencer, você atenderia a multidão, porque a multidão te daria mais retorno, mais likes, mais seguidores. Mas se você fosse talvez um médico, um estudioso do corpo humano, talvez você pudesse atender o morto para tentar resolver o problema dele. E se você fosse um psicólogo, uma psicóloga, um terapeuta, você talvez atenderia aquela mãe que estava em depressão. Quem Jesus atendeu primeiro? Quem você atenderia primeiro? Jesus não teve dúvidas. A Bíblia é clara ao dizer isso. Veja Lucas 7, versículo... Vamos ler aqui o versículo de número 13. Lucas 7, 13. Fala assim: vendo-a o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, não chores. Então Jesus atendeu primeiro aquela mulher, aquela mãe, aquela viúva, porque ela já vinha sofrendo, porque era uma viúva pela perda do marido, agora estava sofrendo a morte do seu filho, sofria os preconceitos, sofria as críticas, as barreiras. Então Jesus primeiro foi nela, acalmou o coração dela. Quando Jesus disse, não chores, Jesus estava dizendo assim para ela, minha filha, eu estou aqui com você, não se desespere, eu estou aqui para te ajudar, para te abençoar, para te dar o direcionamento. Esse Jesus que falou não chores, ele sabia o que estava falando porque ele chorou na morte de Lázaro. Ele também chorou diante de Jerusalém. E esse mesmo Jesus é aquele que disse assim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E esse Jesus é o mesmo que diz em Apocalipse 21, versículo 4, que um dia Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá pranto, nem clamor e nem dor, porque essas coisas são passadas. Quando Jesus se dirige àquela mulher, àquela mãe, àquela viúva, e diz, não chores, essas palavras não chores que Jesus pronunciou, eram muito mais do que meras palavras, eram remédio, eram cura, eram palavras de cura. Esse não chores acalmou o coração da mulher, organizou suas emoções, tirou sua depressão, tirou sua angústia, tirou seu desespero. Com as palavras de Cristo, pequenas, não chores, aquela mulher respirou fundo, olhou para Cristo, viu esperança, viu saída, viu solução, viu que em Jesus há uma luz no final do túnel, porque Jesus é a própria luz. Jesus disse, eu sou a luz do mundo.
Então, esse não chores de Cristo foi um abraço naquela mulher, foi um carinho para ela, foi a esperança renovada no seu coração. Depois que Jesus cuidou da mãe e acalmou a mãe, então Jesus vai ao morto, ao jovem morto, e Jesus dá uma ordem para o morto e diz assim: jovem, eu te mando, levanta-te. E o jovem morto imediatamente levantou, ressuscitou. Uau! Ressuscitou! Jesus ressuscitou o garoto, devolveu a vida a ele. Aleluia! Louvado seja Deus! E com essas duas ações, Jesus impactou a multidão, alcançou a multidão inteira e está nos alcançando até hoje, não é mesmo? O que Jesus fez alcança meu coração hoje e o seu coração hoje também, não é mesmo? Agora eu fico pensando, que Jesus é esse que tem a sensibilidade de entender a luta de uma mulher, de entender a luta de uma viúva, de entender a crise de uma senhora que perdeu seu filho, que perdeu sua filha, que perdeu o marido, que perdeu a esperança, que perdeu tudo que ela tinha. Jesus teve a sensibilidade de se aproximar daquela mulher e dizer: não chores, olha o carinho, olha a compaixão, olha a graça, olha a misericórdia, olha o amor. E depois, ao mesmo tempo, ele se vira para o defunto e diz: jovem, eu te mando, levanta-te. Uma palavra de poder, uma frase de ordem, uma autoridade extraordinária. Veja, da sensibilidade a uma autoridade para vencer a morte. Esse é Jesus, que pode ressuscitar os mortos, que pode acalmar o coração de uma pessoa depressiva, que pode acalmar o coração de uma pessoa que perdeu algum ente querido. Você entendeu? Quem é você? Qual o seu problema? Onde está a sua angústia? Onde está a sua perda? Qual é o seu medo? Qual é o seu desespero? Diz para mim, o que te faz chorar? O que te leva à angústia? Jesus hoje está aqui do meu lado e do seu lado, dizendo: não chores, não chores, eu estou com você. E Jesus vai acalmar seu coração, vai curar suas feridas, vai devolver esperança para você, vai devolver alegria para você. Então confia, entrega, deixa Cristo entrar, deixa Cristo fazer o milagre, deixa Cristo fazer a obra na sua vida. Ele vai fazer agora, exatamente agora, se você permitir. Ele vai fazer um milagre. Se for necessário, ele ressuscita aquilo que já morreu. Ele ressuscita os seus sonhos, ressuscita sua esperança, ressuscita seu casamento, ressuscita sua família, ressuscita sua vida espiritual. Se for necessário, ele faz por você o que ninguém pode fazer. E o milagre na sua vida, a sua conversão, a sua transformação vai impactar a multidão inteira. Amém? Amém? Você aceita esse Jesus? Você quer Jesus fazendo isso na sua vida? Se você aceita, levante a sua mão. Muito bem, meus parabéns. Eu vou orar por você, mas não esqueça de procurar uma igreja adventista do sétimo dia mais perto da sua casa. Procure o pastor, procure os anciãos, fala que você assiste os nossos vídeos. Os nossos pastores são pessoas abençoadas, homens de Deus. Os nossos anciãos e anciãs são pessoas de Deus também. Vai lá. Estude a Bíblia, frequente a igreja, se prepare, porque Jesus vai voltar para buscar você e a mim. Amém? Levanta a sua mão, fecha os olhos, vamos orar. Pai querido, obrigado por essa mensagem. Obrigado por entender o sofrimento dessa pessoa e por trazer o alívio, a paz e a cura. Eu entrego nas tuas mãos esta pessoa. Entrego toda a família nas tuas mãos. Abençoe essa viúva, este viúvo, este jovem, este adulto, essa criança, eu entrego nas tuas mãos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Forte abraço. Se você gostou do vídeo, curta, dê o seu like, se inscreva no canal, faça os seus comentários e manda esse vídeo para mais alguém. Combinado? Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.